No Caracola, por exemplo, a gente não é um restaurante que fala, nossa, esse bolo é sem glúten, sem farinha de trigo, porque a gente está tirando um ingrediente para colocar cinco, seis. Então, assim, a gente está agregando ali dentro daquele prato inúmeras coisas. Então, não é um bolo sem glúten, é um bolo feito com farinha de amêndoas, com açúcar de coco, com polvilho doce, com goma xantana. Então, assim, é um bolo que agrega muitas coisas. De onde surge essa preocupação de fazer uma mesa em que todos também consigam ali se sentir incluídos e possam comer de tudo. Talvez seja essa a nossa proposta aqui de discussão, né? De onde que surge essa preocupação? Eu sempre trabalhei, comecei minha carreira em restaurantes super tradicionais, né? Restaurantes em que a gente fazia muito roti, muito trabalhava com gastronomia tradicional. Resumindo a história, assim, durante um tempo eu decidi que eu não queria mais ficar dentro de restaurantes, porque, enfim, sofri muito ali onde eu estava e tudo mais, e decidi começar a cozinhar na casa das pessoas. Decidi fazer o personal chef. Então eu ia na casa das pessoas, eu entendia com elas qual que era a rotina daquela família, o que, que eles gostavam de comer, o que, que eles não gostavam. E eu comecei a perceber cada vez mais uma não só para além de um desejo, para além de um desejo, né, uma necessidade das pessoas começarem a se alimentar de uma forma melhor. Então eu atendia famílias que a mãe era celíaca, não comia leite, os filhos já tinham uma propensão a isso, mas ainda não tinham desenvolvido nenhum tipo de alergia. E eu tinha que ficar ali no meio-fio para conseguir cozinhar, agradando essa mãe, que não podia comer. Imagina fazer um bolo sem trigo, também sem manteiga, também sem leite, e conseguir fazer as crianças também gostarem daquilo. E eu percebi o quanto era frustrante, né, para eles ali quando isso não acontecia. Então, cada vez mais, em toda casa que eu ia, tinha uma questão, tinha outra, e pessoas vegetarianas, veganas também me procurando. E aí eu comecei a pensar, opa, esse mercado, ele tá precisando de atenção, ele tá carente, né? E quanto mais eu pesquisava, mais eu notava que as pessoas que já trabalhavam, que já estavam nesse mercado, elas levavam esse tipo de comida, né, de gastronomia, quase como se fosse uma medicina. Então, os pratos, eu sempre dou esse exemplo porque é algo que me deixa impactada, do risoto anti-inflamatório, enfim, bolo sem açúcar proteico, tipo... E era um negócio que me espantava, porque assim, no dia a dia, poxa, eu quero comer comida gostosa, sabe? Eu não quero comer um risoto com açafrão que vai parecer uma dipirona, sabe? Eu não quero. Eu preciso de comida boa, comida que faça sentido. Então, dentro disso tudo, eu comecei a me preocupar cada vez mais em utilizar as técnicas que eu já sabia, né, que eu já aprendia da gastronomia clássica, para aplicar nesse novo meio, nessa nova gastronomia e fazer uma comida gostosa e que fizesse sentido e que uma pessoa com restrições conseguisse sentar numa mesa e ser tão feliz quanto alguém que ia comer um macarrão cacio pepe cheio de queijo, sabe? Então foi aí que surgiu o começar a entender cada vez mais os ingredientes, começar a entender o quanto é importante a textura nessa alimentação, começar a entender a farinha de trigo é uma farinha única, para a gente substituir ela, a gente precisa de várias texturas de farinha, vários tipos de polvilho e de gomas. Entender o mundo das gomas na gastronomia, né? Que é um mundo gigantesco para a gente. Cada goma vai conseguir dar uma textura, né? Você quer fazer um fondue, por exemplo, sem queijo, você usa um tipo de goma para ele criar aquela casquinha. Se você quer fazer um bolo, você usa a goma xantana para dar estabilidade nessas farinhas. Então, assim, foi aí que eu comecei a estudar muito e, e me propor a minha maior meta, que era fazer uma comida gostosa que fizesse todo mundo sentar na mesa e ser tão feliz quanto alguém que estivesse comendo da forma mais usual. Que é uma prática muito legal, né? Eu acho que é um desafio, achei muito legal esse desafio, legal conhecer, né? Acho que para você deve ter sido realmente uma dor de cabeça, assim, e muito estudo. Dor de cabeça no bom sentido, né? Deve ter trabalhado muito para conseguir solucionar.
essa questão, né, de fazer uma comida gostosa, atrativa para criança ainda, e com todas essas demandas, com todas essas especificidades ali. Realmente não é fácil. Eu fiquei aqui mais ou menos pensando um pouquinho do que eu saberia fazer de pronto. Eu acho que nada. Eu vou ter que pegar um monte de livro, estudar. E eu achei muito legal que você fala também, já assim, desse universo das gomas, universo de outras coisas também, que a gente acaba tendo que conhecer. Porque quando a gente já vai direto na farinha de trigo, ela é uma farinha que tem amido, que gera uma goma, tem proteína, que gera o glúten. Isso dá elasticidade, plasticidade e maleabilidade e muito mais. Ela é muito fácil de trabalhar e por isso que ela é tão utilizada, né? Ela é prontinha para tudo que a gente precisa. Quando a gente tira esse elemento ali do nosso repertório, a gente é obrigado a conhecer mais coisas, né? E como que foi essa descoberta de outros ingredientes também? Como que foi essa... Porque eu tenho passado muito por isso também, né? A nossa faculdade lá na Unasp ovo-lacto-vegetariana, a nossa prática, nós somos a primeira, agora tem uma parceira da Bahia que também tem essa mesma proposta, né? E para quem não é vegetariano, está sendo incrível desenvolver todo o conteúdo de cozinha internacional na perspectiva vegetariana, de cozinha brasileira, de habilidades básicas, de panificação, tudo na perspectiva vegetariana. A gente tem que conhecer tantas coisas. E agora, nessa sua carreira, como foi essa descoberta de novos ingredientes ou esse aprofundamento nesse estudo sobre ingredientes para solucionar essas questões? João, a gente descobre um novo mundo, né? Que a gente nunca imagina. Eu lembro de eu ir na zona cerealista antes disso tudo e eu via aquele tanto de farinha, aquele tanto de coisa e eu não conseguia entender o porquê. E aí, quando você começa a entender o porquê que você precisa de tudo aquilo, começa a fazer sentido, né? E eu sempre falo, é um negócio que eu falo muito com os meus clientes. No Caracola, por exemplo, a gente não é um restaurante que fala, nossa, esse bolo é sem glúten, sem farinha de trigo, porque a gente está tirando um ingrediente para colocar 5, 6. Então, assim, a gente está agregando ali dentro daquele prato inúmeras coisas. Então, não é um bolo sem glúten, é um bolo feito com farinha de amêndoas, com açúcar de coco, com polvilho doce, com goma xantana. Então, assim, é um bolo que agrega muitas coisas, sabe? Então, para nós, enquanto gastrônomos, enquanto cozinheiros, é uma descoberta que te deixa muito, não sei se é tranquila a palavra, mas você descobre realmente um novo leque, assim, sabe? E hoje em dia, para mim, é difícil pensar no contrário. Eu tenho essa dificuldade hoje em dia. De pensar como fazer algo de uma forma muito tradicional. Uma amiga minha está dando um curso de risotos, ela me chamou para dar com ela, né, uma aula. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Lu, mas será que eu faço um risoto com queijo de castanhas, com um pouco de abóbora, não sei o quê? Ela, não, pode ser só vegetariano, pode ser só algo normal, a gente finaliza com manteiga, enfim. Mas para mim é difícil pensar o contrário, né? Eu me acostumei com esse leque. Se você for lá no restaurante, você vai ver que o meu estoque ele é gigantesco do que um restaurante tradicional. São muitas opções de farinha, açúcar, forma de adoçar. A gente usa agave, a gente usa melado, a gente usa mel, a gente usa açúcar de coco, a gente usa açúcar orgânico pulverizado para fazer o açúcar de confeiteiro. Então, assim, é um leque gigantesco, sabe? Aí é uma delícia, né? Eu acho incrível assim poder conhecer mais coisas, né? Eu acho que a gente tem aquela definição, porque a gente não tem tradução literal, né, para gourmet e gourmand, né? Mas para quem não conhece as palavras, né, gourmet e gourmand vem do francês e o gourmet não é o alimento que é gourmet, mas é quem consome, né? Então, por exemplo, existe o gourmet e o gourmand. O gourmand é aquela pessoa que come muito e muito bem, que gosta muito de comer, né? Que aprecia muito comida. E o gourmet é aquele que aprecia sabores novos, que gosta de investigar, que gosta de combinar coisas diferentes, né? Então é um genuíno trabalho de uma gourmet, o que você faz, né? De realmente viajar nesse universo ali
e explorar novas combinações, novos saberes. Os chineses antigos já tinham esse conceito também, né? Tem registros ali de 5.000 anos atrás de que os cozinheiros tinham o mesmo status de cientistas, e existiam dois estilos de pesquisa. Seja era o cozinheiro de maestria, que fazia uma comida muito bem feita, era o melhor, que fazia aquele prato melhor de todos, e tinha o de combinação de novos sabores. Basicamente, um gourmand e um gourmet. Né? Então, na perspectiva, acho que para a humanidade toda, as opções ali de trabalho com alimento é mais ou menos essa. Ou a gente aperfeiçoa muito e desenvolve coisas muito incríveis, ou a gente descobre o novo, né? E eu acho incrível esse trabalho que você faz, que é o de descoberta do novo.